A paz do Senhor, shalom para o seu coração. Que estes sejam bons momentos que Deus esteja preparando sobre a sua vida para uma manhã maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa manhã, mais esse momento com Deus, e a cada um de vocês que possa ir chegando, chegue mesmo, se adentre. Vamos estudar a palavra do Senhor hoje, Apocalipse capítulo 10, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, não é? Esse é o nosso desafio, toda manhã estar falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor e orando com você. Eu farei isso de novo, mais uma vez. Quero agradecer de coração por você estar já de manhãzinha aqui, não é? Cada um de vocês, cada um que entra e vem para que nós possamos crescer um pouquinho na palavra. Eu quero que você seja bem-vindo. Bom dia, irmão João, Cleves, Noêmia, bom dia, Dercy, bom dia, irmã Tereza, bom dia cada um de vocês que já cedinho de manhã já estão comigo aqui. Louvado seja o Senhor. É muito bom poder amanhecer e compartilhando a palavra do Senhor. Eu quero realmente compartilhar uma palavra contigo hoje, algo muito importante, e queremos fazer isso aqui para elevo espiritual, crescimento espiritual. Não é verdade? Queridos, a palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade que liberta é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma verdade que liberta, só ela liberta. Então nós precisamos passar a conhecer um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. E é esse o nosso desafio. Então, se achegue por aí, compartilha dentro do seu Facebook essa live, para que nós possamos usar esse aplicativo Facebook. Louvado seja Deus por esse aplicativo, não é? Tem tanta coisa ruim na internet, tem tanta coisa que não presta, mas é tão gostoso a gente poder ver algo que tem sido útil para nós usarmos esses dias e compartilharmos a palavra, não é? Algo que é útil. Poderíamos estar numa rádio, numa televisão e em tantas outras coisas, mas o Senhor deu algo tão prático, que é a questão das redes sociais, que é o Facebook. Depois a gente compartilha no YouTube. E o que acontece? Nós conseguimos mandar o recado. Se você compartilha isso, aumenta o alcance, não é? E as pessoas são abençoadas, porque esse é o propósito: orarmos e abençoarmos as vidas. Vamos então a Apocalipse capítulo 4. Você tem uma Bíblia aí? Se tem, vamos ler a introdução desse texto, que diz assim, Apocalipse capítulo 10, versículo 1. E eu vi outro anjo, não está falando do mesmo, não está falando dos mesmos anjos anteriores, sabe? Nós vamos ver que houve algumas aparições, né? Uma do anjo foi aquela que ele entrega o rolo, e aquele que estava com o rolo não era digno de desatar o rolo, de abrir o rolo. Então quem abrirá o rolo? Nós aprendemos naquela lição que somente Jesus pode e tem a capacidade de abrir o rolo. Nós vamos ver que vai ter uma grande aparição de um anjo também lá no capítulo 18. Nós vamos ver lá na frente, depois, a aparição de um grande anjo. Mas nós vemos aqui no capítulo 10 uma aparição de um anjo. Olha a expressão aqui: e vi outro anjo poderoso descer do céu. Então esse poderoso aqui, eu já quero só fazer aqui um paralelo contigo. Eu quero só grifar isso aqui, porque às vezes as pessoas estão hoje vivendo uma estagnação, um comodismo. Muitos estão na igreja, mas eles não querem se envolver com nada. Sabe, muitos hoje servem a Deus, mas como se servisse a Deus só por obrigação. Outros servem a Deus por medo de ir para o inferno. Você deve servir a Deus reconhecendo quem é esse Senhor tão maravilhoso que é o Senhor. E esse Senhor, por ser tão maravilhoso,
Ele promete nos dar galardões, que são recompensas. Esses galardões, eles nos colocará no reino do Senhor, a sermos divididos à medida que nós produzirmos do reino. Veja que aqui diz: e vi outro anjo poderoso. Quer dizer, existem anjos que são, sabe, um pouco mais inferiores na atuação do seu poder. Todos eles são sobrenaturais, todos eles atuam numa dicotomia. Porém, é necessário que eu e você entenda que existe uma graduação. Veja que na oração, na intercessão de Daniel, enquanto ele orava, a resposta do Senhor veio, mas ficou retida no reino espiritual. Foi preciso enviar Miguel, porque Miguel é um anjo guerreiro, e enviou Miguel e a sua comitiva angelical, e quando ali chegou, destruiu todo e qualquer tipo de obra do inimigo. Porque existe anjos de guerra, existe anjos mensageiros, como o próprio Gabriel, mas deixa eu dizer, existe uma graduação. Existe uma graduação. Está aí a importância de você trabalhar na obra do Senhor. Está aí a importância de você liderar uma célula. Está aí a importância de você ser um ganhador de almas. Você vai estar colocado em uma condição em que, sem dúvida alguma, você vai ter um posto mais elevado. Sabe, existem graduações, existem coroas diferentes que é falada no Apocalipse. Então, assim, se você serve a Deus, você tem a certeza de que nesse trabalhar na obra do Senhor, Deus vai te recompensar. Não pare, não olhe para trás, não desanime, espera no Senhor, confia nele, porque você vai ser premiado, condecorado, sabe, no reino do Senhor, com galardões que certamente serão excelentes, farão toda a diferença para a sua vida. Amém? Se você recebe isso, estou apenas começando o versículo 1, Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo poderoso descer do céu. Ele desceu do céu. Quer dizer, agora o abrir do selo, agora o abrir do livro será na terra. Existe algo que, sabe, está para acontecer na terra. Existem conflitos nos céus, no céu espiritual, mas agora a palavra do Senhor está dizendo que ele desce na terra, e olha a dimensão dele. Vestido como uma nuvem e arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face como o sol, ou seja, resplandecia uma luz tão forte como o sol, e os seus pés como pilares de fogo, e ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs em seu pé direito sobre o mar, e ele pôs também seu pé esquerdo sobre a terra. Aqui, pensa comigo o tamanho desse anjo. Um anjo que desce do céu, e ele coloca um pé no mar, e outro pé, sabe, na terra. Agora, a dimensão disso pode ser muito maior do que nós podemos imaginar. Se só imaginarmos colocar o pé no mar e colocar o pé na terra, nós já estamos falando de um ser com muitos metros de altura, né? Dezenas de metros de altura. Se estamos falando de colocar um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, se estamos falando que a sua face resplandecia como o sol, estamos falando de uma luz que não pode ser, sabe, conhecida em nenhum lugar, a não ser sobre o nosso Senhor. Quando a palavra do Senhor lá em Malaquias é lida, sabe, Malaquias ele vai dizer que vem o sol da justiça. Ele vai chamar o Senhor de sol da justiça. Ou seja, tamanha é a luz que vai resplandecer. Em Zacarias nós vamos ver que a comparação do Senhor ali, quando nós estivermos com o Senhor, é que na cidade do nosso Deus não há necessidade de uma outra luz. Seremos, sabe, iluminados pelo próprio Senhor, conhecido como sol da justiça. Então, assim, a grandiosidade desse Deus, a dimensão, o poder é gigantesco, como disse a Edna Torres aí, é gigantesco.
Então é importante nós frisarmos isso, porque a impressão às vezes é que o nosso Deus, ele é limitado. Queridos, aqui a minha mente voa um pouco em ver um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que aqui João não conseguia expressar no Apocalipse. Porque quando fala, coloca o pé no mar e na terra, queridos, abre a visão, abre a visão. Uma das coisas que o texto está querendo dizer é que você não pode pensar no teu Deus como um Deus limitado a uma esfera só. Ali o poder dele opera tanto no mar como também na terra. E olha que ele está descendo dos céus. Então assim, não existe limite. Uma mensagem que eu vejo nesses 2 primeiros versículos do capítulo 10 é que não existe limites para o tamanho, poder, soberania, magnitude do nosso Deus. Não existe limites para a atuação desse Deus. Se você entende isso, nós estamos falando de, as 7 trombetas, 7 anjos vão tocar 7 trombetas. Agora toda uma simbologia, não há? E eu tenho falado diversas vezes, para você que a simbologia é a forma de Deus revelar o Apocalipse de uma forma que possamos entender. Você vai ver que 7 anjos descem e eles vão abrir os selos. Você vai ver que os anjos, eles vão descer e vão tocar as trombetas. Anjos, seres angelicais soberanos, eternos, que eles vão tocar as trombetas. Trombeta é certamente o som do agir de Deus, é o estupim, é o disparar do tratamento de Deus para com o homem. Então eu quero que você, neste momento, compreenda uma coisa: há uma simbologia, e o 7 é o número da perfeição. Então entenda assim, o Apocalipse é revelado em cima do número 7. Quando eu vejo o número 7 do Apocalipse e todo o revelar do livro do Apocalipse, eu preciso entender com você que há uma perfeição absoluta. Há uma perfeição absoluta no revelar, das profecias finais. Deus está absolutamente sobre o controle de tudo. Há alguém que possa pensar, mas e agora, o que vai ser? Parece que as coisas perderam o controle. Será que vacina vai resolver essa pandemia que tem aí? Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: há muitas coisas nessa vida que realmente é difícil saber como que isso se dará conta. Mas uma coisa é certa: eu tenho a compreensão perfeita de que no Apocalipse nós, somos instruídos a confiar nesse Deus, que Ele é grande, soberano, para operar com maestria o controle de todas as coisas. Simplesmente isso, simplesmente isso. Aqui, quando eu estou falando para você do 7º anjo, ou melhor, das 7 trombetas, são 7 anjos, mas aqui eu estou falando do 6º para o 7º. É o 6º anjo que toca a 6ª trombeta para o 7º anjo que vai tocar a 7ª trombeta. E existe um intervalo. É interessante que lá nos selos houve um intervalo. É interessante que no passar do Antigo para o Novo Testamento houve um intervalo. Sempre existe um intervalo. Ou seja, eu compreendo que existe, é um tempo em que Deus dá para que o homem venha entender o propósito do Senhor. Existe um tempo. Deus, Ele está anos-luzes na frente de nós. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, é imutável, é soberano, o nosso Deus é absoluto. Agora detalhe, nunca conseguiremos nos igualar a Deus, mas o Senhor está certamente nos promovendo. O Apocalipse mostra isso. Outros livros até trabalham como autoajuda, para nós vencermos, para nós não desanimarmos, para nós seguirmos. Mas o Apocalipse é o livro da promoção, é o livro que revela que seremos promovidos pelo Senhor para estar com Ele.
É o livro da promoção. Você está sendo promovido a estar com Ele, a viver um corpo de glória, a viver uma esfera onde não haverá mais morte, dor, sofrimento, desigualdade e justiça. Há um tempo onde a morte já não existirá mais e viveremos para sempre com o Senhor. O Apocalipse é a revelação de uma promoção que eu e você vamos ter. Seremos promovidos à eternidade. Seremos promovidos a vivermos como Deus vive em sua soberania na eternidade. Nós seremos promovidos a estar com Ele. Eu não sei por que você tem medo de Apocalipse. Eu não sei porque tem crente que fala, eu não gosto de Apocalipse, eu não gosto que fala do final do tempo. Pera um pouco, analisa um negócio comigo. Se falamos do Apocalipse e de uma promoção, estamos falando de passar de um tempo passageiro. E essa vida nossa que vivemos aqui é passageira. As coisas são passageiras, as coisas são descartáveis. Eu uso esse celular agora, mas daqui a pouco ele não serve mais, eu vou descartar. O mundo que vivemos hoje prova para nós que nós somos um povo que está vivendo dentro de um corpo que é descartável. Daqui a pouco eu e você, nós vamos passar, e quando nós passarmos, eles nos levarão e depositarão lá no cemitério. E esse corpo, ele é descartável, ele ao pó voltará, como diz a palavra do Senhor. Ei, ainda não creu? Pare e pense um pouco. O Senhor está te promovendo de um corpo descartável, de um corpo corruptível, de um corpo que tem ele todas as fraquezas e falências que tem o nosso corpo. O Senhor está dizendo assim: eu estou te promovendo. Eu estou te promovendo a um tempo de eternidade, onde a morte não existirá mais, viverá para sempre. É isso que é difícil de entender, né? Porque a gente vive um tempinho aqui na terra e já está tão feliz. Agora você já imaginou você viver eternidade? Eternidade não tem começo nem fim, eternidade simplesmente sabe? Então assim, não tem começo e fim, é para sempre. Nós estamos sendo promovidos à eternidade com o Senhor. Apocalipse, capítulo de número 10, versículo 6, vai dizer assim: de que jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nele há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais demora. Ei, eu quero abreviar essa palavra para você hoje dizendo assim: o anjo que estava com o livro na mão, e aqui o texto vai dizer o livrinho na mão. Talvez João faz essa conotação de livrinho, porque, ou pequeno livro, porque o anjo que estava segurando o livro, ele era tão grande, que botava um pé no mar e outro na terra. Ele era tão grande que a sua face resplandecia como o sol. Ele era tão grande que João vai interpretar e vai dizer assim: o livro pequeno que estava na mão do anjo. Mas você há de concordar comigo que se há um anjo tão grande e ele tem um livro na sua mão, o livro também tem que ser proporcional, tem que ser grande também, porque senão quem o vê seria mais ou menos como eu segurando essa carteira. Alguém iria dizer: uma Bíblia tão pequena, porque a minha mão tão grande e eu segurando uma Bíblia tão pequena. Mais ou menos para você entender, se eu estiver segurando essa Bíblia, ela é maior, então aí já é proporcional, não é verdade? Então assim, existia ali um anjo segurando um livro em sua mão, e esse anjo, sabe, era grande, e o livro foi considerado, sabe, um livro pequeno, anunciado por João como um livro pequeno. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ele é um livro pequeno, ou em algumas versões diz um livrinho, não quer dizer que de pouca importância o que será revelado nesse livro. E eu quero terminar dizendo para você assim, como no versículo 6 nós lemos, de que ele vem sem demora. O texto está dizendo que não haverá mais demora, não haverá mais tempo. Duas formas de você entender isso: o tempo está chegando,
e não haverá mais chance para aqueles que não aproveitarem esse tempo. Gravou? Então a mensagem final dessa palavra da manhã é assim: o texto está dizendo que não haverá demora. E uma outra versão como essa aqui que eu estou lendo, essa vai dizer assim: não haverá mais tempo para isto. Então há duas interpretações que eu posso ter aqui. O tempo é chegado, não haverá demora. O Senhor está vindo, as profecias estão se cumprindo. Pode ser que um ou outro possa dizer assim: ah, mas tem demora sim, Jesus está demorando. Não, ele vem na hora certa. A misericórdia de Deus, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que a própria, sabe, entre aspas, demora que nós dizemos que o Senhor está tendo, a própria demora não é demora, mas é uma extensão da misericórdia de Deus. Porque a extensão da misericórdia de Deus é tão grande, tão grande e tão grande, porque a extensão é tão grande, tão grande, tão grande, é que nós podemos entender que o Senhor não voltou ainda, mas Ele vem sem demora. E a segunda interpretação desse texto, versículo 6, é que não haverá mais tempo. Ou seja, se você não entende o processo da salvação hoje, não haverá mais chance. Esse é o tempo, esse é o tempo aceitável. Por isso que a palavra do Senhor em Isaías vai dizer de que no ano aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor para a salvação é o ano que nós vivemos. Ou seja, se uma pessoa vive 60 anos, esse é o ano aceitável, 60 anos. Esse é o período que ele tem para reconhecer todo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Você entendeu isso? Recebe isso na sua alma? Eu estou terminando dizendo que esse Deus, sabe, que é tão grande, tão maravilhoso. E o texto vai dizer que ele, quando veio envolto de nuvens. Eu acho tremendo isso, porque sempre a vinda do Senhor, sempre a aparição do Senhor, ela está comparada ao envolto de nuvens. O povo, quando caminhou pelo deserto, caminhou guiado por nuvens. O povo, quando caminhava de dia, tinha nuvens. Quando caminhava à noite, tinha colunas de nuvens e de fogo à noite. O povo, sabe, quando esperou a voz do Senhor por boca do servo do Senhor, ele subiu ao Monte Sinai, e a palavra do Senhor diz que houve trovões, como aqui no Apocalipse. Você viu aqui com relação à voz de trovão, ou seja, as vozes de trovões. Então, como foi lá atrás? Como foi, sabe, também na saída do povo, e o Senhor se manifestava sobre as nuvens, como a palavra do Senhor diz que o Senhor faz da nuvem estrado dos seus pés. Assim, aqui o Apocalipse está dizendo que o Senhor, ele manifesta-se envolto de nuvens. Já diz também o livro de Apocalipse que o Senhor virá no arrebatamento para buscar a sua igreja, e ele virá nas nuvens. Então eu aconselho você hoje esperar do céu, de que em meio às nuvens haja certamente um socorro do Senhor para as nossas vidas, e certamente há. Ele vem, e vem sem demora. O tempo é chegado e não haverá mais tempo. Que você espere e confie no Senhor. Vamos orar? Quero profetizar sobre a sua vida. Faço isso agora para encerrar, mas eu queria que você colocasse um objetivo, um propósito no seu coração. Bora lá? Senhor Jesus, eu quero te louvar, quero te engrandecer, porque Tu és maravilhoso, Tu és grande e eterno. Aqui estão os meus amigos, aqui estão minhas amigas, aqui está a família, pessoas que estão acompanhando esta palavra de Apocalipse capítulo 10. E aqui estão os meus amigos que estão, ó Deus, esperando por um milagre financeiro, um milagre nas economias, um milagre na vida espiritual, um milagre no casamento, um milagre na casa, um milagre na saúde, um milagre em todas as áreas da vida dele ou dela. E eu agora estou liberando chaves de bênção, chave de vitórias, que o Senhor possa estar permitindo que portas
que estavam fechadas se abram e que milagres aconteça sobre a vida desse meu amigo, irmão, irmã, e que aconteça curas, restaurações, prosperidade, que ainda esse ano o Senhor opere grandes coisas sobre a vida desse meu amado irmão, irmã, e que o Senhor também nos projete para um ano que está chegando, a que possamos viver o maior tempo da maior colheita de todos os tempos. Sejamos nós prova de um Deus maravilhoso e que socorre o seu povo quando ele clama, e nós clamamos por ti, para que haja paz no país, para que haja paz sobre a nossa cidade, haja paz em Jerusalém. Nós clamamos para que a nossa família possa desfrutar da paz, da bênção, da confiança eterna no Senhor, e que todos nós possamos aguardar veementemente no Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração e faça prodígios, maravilhas, sinais acontecer sobre a vida de todos os meus amigos e amigas, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor faça resplandecer toda a sua glória sobre a sua vida, que em seu rosto todas as pessoas possam perceber, possam ter o entendimento de que a bênção do Senhor está contigo. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Vamos para o culto, hein? Nada de faltar culto, nada de só para o comércio à noite. Vamos comprar, vamos passear, vamos ver luz e esquecer de igreja. Sábado, hoje, temos culto lá no São Paulo, amanhã temos culto de jovens, vem para cá, e no domingo temos 2 cultos. Não, nada de perder culto. Final de semana, quem não tomou ceia no domingo passado, toma agora, tá bom? Toma nesse domingo, tem um culto de Natal, agora domingo, você vai ver uma palavra, um teatro, dança, você vai ver uma palavra forte com a missionária a respeito do Natal. Vem para cá com a gente, um ótimo final de semana, fica com Deus.